Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Aprendizado de Máquinas. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 5 de Aprendizado de Máquinas. No estúdio da Univesp, o professor José Avelino Placa está atrás de um púlpito. À direita dele, uma projeção de slides. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula. Algoritmo One Rule. E nessa videoaula nós vamos ver uma implementação prática de um algoritmo que é muito simples, mas ele serve muito didaticamente, para o entendimento, de aplicações de algoritmos para extração de regras de classificação, que é o algoritmo One Rule, ou, traduzindo, uma regra, que é exatamente isso, Ele busca, a partir da minha base de dados, extrair regras que têm um único consequente para chegar à conclusão. Por isso que ele é um algoritmo simples de ser entendido, de ser implementado, mas evidentemente ele vai ter algumas taxas e erros, que é o que o algoritmo também procura minimizar. Então nós vamos seguir os seguintes tópicos. Vamos fazer a apresentação do algoritmo One Rule, e depois nós vamos ver o passo a passo de uma implementação dele em Python, onde o código desse algoritmo em Python também vai estar disponível para vocês no material de apoio. Tá? Bom, então, qual é o pseudocódigo do algoritmo One Rule? Eu vou pegar para cada valor do atributo, eu vou gerar uma regra onde os meus atributos são as minhas variáveis de entrada. A gente vai utilizar aquele exemplo que já foi visto em aulas passadas, onde eu tenho condições do tempo, do aspecto, condições da temperatura, condições da umidade, condições do vento, e a minha classe final que eu desejo chegar é se eu vou jogar ou não jogar tênis. Então eu vou iniciar pegando cada atributo, aspecto, temperatura, umidade, vento, para cada valor possível desses atributos. Então esse algoritmo, uma observação importante é que ele deve ser aplicado para dados categóricos. Nesse exemplo que nós vamos utilizar, o aspecto pode ser sol, nuvem e chuva, um desses três. Quando eu tenho atributos que assumem uma faixa de valores numéricos, aí o algoritmo One Rule já não é uma opção viável de implementação. Então eu tenho que utilizar, me restringir a casos onde os meus atributos são categóricos. Tá? Aí, para cada valor do atributo, eu gero uma regra. Então, uma regra poderia ser, se sol, então joga, é uma regra. Se chuva, se o aspecto é chuva, então não joga, é uma segunda regra, e assim por diante. Então, para cada atributo, eu gero uma regra, conto a frequência, ou seja, quantas vezes aparece esse valor do atributo no meu conjunto de dados de entrada, vejo qual é a classe mais frequente, então para a situação onde o meu aspecto é sol, o que aparece mais é quando eu jogo ou não jogo tênis. O mais frequente eu vou considerar como uma regra, tá? E eu adiciono isso ao meu conjunto de regras, calculo a taxa de erro, se eu considerar essa regra, quantas vezes eu vou errar usando essa regra e vou usar as regras, evidentemente, com a menor taxa de erro. Novo slide intitulado Algoritmo One Rule, entrada, com uma tabela de 6 colunas. Dia, aspecto, temperatura, umidade, vento e jogar. Nas 14 linhas, os dados. Dia D1. Aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar não. Dia D2. Aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento forte, jogar não. Dia D3. Aspecto nuvens, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar sim. Dia D4. Aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar sim. Dia D5. Aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Dia D6.
Aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento forte, jogar não. Dia D7, aspecto nuvens, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Dia D8, aspecto sol, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar não. Dia D9, aspecto sol, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Dia D10, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar sim. Dia D11, aspecto sol, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar sim. Dia D12, aspecto nuvens, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar sim. Dia D13, aspecto nuvens, temperatura quente, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Dia D14, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar não. Bom, vamos ver então esse exemplo, né? Como eu falei para vocês, é um exemplo que a gente já viu em aulas anteriores, né? Onde eu tenho essa massa de dados, né, de 14 dias, né? Onde eu tenho as informações, o aspecto, né? Se está sol, nuvem ou chuva, né? Da temperatura, se ela está quente, amena, fresca, né? A umidade, né? A condição do vento também, e no final eu tenho a minha classificação, se é jogar ou não jogar tênis. Vamos notar aí alguns pontos só para a gente poder guardar depois, quando a gente estiver executando o algoritmo, tá? O algoritmo vai fazer toda essa contabilização, mas vamos dar uma olhada aqui, a gente vai ver que dos 14 exemplos, né, eu vou ter 5 exemplos onde o meu resultado final é não jogar, e vou ter 9 onde o resultado final é sim, é para jogar. Se eu pensar só com relação ao aspecto sol, né, então eu tenho lá, né, no dia 1, sol não, no dia 2, sol não, já tenho 2 exemplos onde sol indica não jogar. Aí no D8 o sol é não, 3 exemplos para sol não jogar. D9 o sol sim, então já tenho 3-1. D11 o sol é sim, tenho 3-2. Então eu tenho um total de 5 exemplos onde o aspecto é sol, onde 3 deles eu não devo jogar, em 2 eu devo jogar. Então, nós vamos ver que o algoritmo on-roll vai considerar a regra, se o aspecto for sol, não jogar. Por quê? Porque em 3 vezes eu tenho a indicação para não jogar, e em 2 eu tenho para jogar. Mas eu escolhendo essa regra, eu vou errar 2, né? Que são as 2 vezes onde aparece para jogar mesmo com sol. Então, como eu só vou ter um consequente na minha regra, eu só vou poder usar o sol, entre jogar ou não jogar, eu vou escolher não jogar, porque em 3 vezes, né, aparece para não jogar, contra apenas 2 vezes, né, que aparece para jogar, no caso do aspecto ser sol. E nós vamos fazer isso para todas as possibilidades, né, dos demais casos do aspecto, né, ou seja, para nuvem, para chuva também, né. Se a gente notar aí, né, o nuvem, eu tenho nuvem sim no D3, depois eu tenho no D7 sim também, depois eu tenho o nuvem no D12 sim, no D13 sim, ou seja, nuvem é sempre sim. Então eu vou ter uma regra aí, né, que vai ser uma regra boa, né, até, né, que se o aspecto for nuvem, então eu devo jogar, né, e não vou errar nenhuma vez. Bom, vamos lá para o nosso algoritmo, tá? As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as convenções da linguagem Python. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. Os termos compostos têm underscores para separar as palavras. Novo slide intitulado Algoritmo OneRule Python, com um print da plataforma Jupyter, com linhas de comando divididas em partes. In1, linha 1, import OS. Linha 2, import sys. Linha 3, import pandas SPD. In2, linha 1, tot aspecto sim igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha, tot sol, vírgula, tot nuvens, vírgula, tot chuva.
Linha 2. TOT aspecto não, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT sol, vírgula, TOT nuvens, vírgula, TOT chuva. Linha 3. TOT temperatura sim, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT quente, vírgula, TOT ameno, vírgula, TOT fresco. Linha 4. TOT temperatura não, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT quente, vírgula, TOT ameno, vírgula, TOT fresco. Linha 5. TOT umidade sim, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT elevada, vírgula, TOT normal, vírgula, TOT baixa. Linha 6. TOT umidade não, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT elevada, vírgula, TOT normal, vírgula, TOT baixa. Linha 7. TOT vento sim, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT forte, vírgula, TOT médio, vírgula, TOT fraco. Linha 8. TOT vento não, igual, abre colchete, 0,0,0, fecha colchete, cerquilha TOT forte, vírgula, TOT médio, vírgula, TOT fraco. Linha 9, em branco. Esse algoritmo, né, ele foi implementado em Python, né, usando o Jupyter Notebook. Eu coloquei aqui o Pandas, né, para a gente poder tratar a entrada de dados, que foi um arquivo CSV, que também vai estar disponível para vocês, tá? E vamos prestar atenção nas variáveis que nós vamos utilizar, tá? O TOT aspecto sim é uma lista que eu estou inicializando com 000, porque aí eu vou contabilizar o total de exemplos aonde o aspecto é sol e eu jogo tênis, né? A gente viu aí, né, na observação dos dados, né, que vão ser 2 exemplos aí, né? Mas o algoritmo ele vai percorrer toda a base de dados e vai, né, fazer essa contabilização e guardar esses valores, né? O segundo número é o total de exemplos, né, para nuvem sim, né, que a gente viu também, né, nos dados ali atrás. Na tela anterior. E o terceiro é o total de chuva, sim. E assim eu vou ter a mesma coisa também para quando é não. Quantos exemplos eu vou ter quando eu tenho sol e é para não jogar? A gente viu que são 2. Aí eu vou também contabilizar quantos para nuvem é não jogar, quantos para chuva é não jogar. E vou fazer isso para as demais variáveis, para a temperatura, né? A temperatura eu tenho quente, ameno e fresco, então também vou ver quantos exemplos onde a temperatura é quente eu jogo, quantos exemplos onde a temperatura é amena eu jogo, quantos exemplos onde a temperatura é fresca eu jogo. Depois a mesma coisa para o não, quantos exemplos a temperatura é quente eu não jogo e assim por diante. A mesma coisa para a umidade, a mesma coisa para o vento. Ainda na célula 2, o segundo bloco de comando. Linha 10. TX, erro aspecto, igual 0. Linha 11. TX, erro temperatura, igual 0. Linha 12. TX, erro umidade, igual 0. Linha 13. TX, erro vento, igual 0. Linha 14, em branco. Terceiro bloco de comando. Linha 15. Regras aspecto, igual, abre e fecha aspas. Linha 16. Regras temperatura, igual, abre e fecha aspas. Linha 17. Regras umidade, igual, abre e fecha aspas. Linha 18. Regras vento, igual, abre e fecha aspas. Linha 19. TX, erro menor, igual, 9999. Linha 20. TOT, exemplos, igual 0. Aí eu vou ter as variáveis de taxa de erro para cada uma das minhas variáveis. Para o aspecto, para a temperatura, para a umidade e para o vento, onde eu estou inicializando ela como 0, né, inicialmente, né? Eu vou ter uma variável onde eu vou guardar quais são as regras que eu vou extrair com relação ao aspecto, e aí inicialmente eu não tenho regra nenhuma, por isso que eu coloquei uma string vazia, né? Então, tanto o aspecto, temperatura, umidade e vento eu ainda não tenho regra, e eu vou ter uma taxa de erro menor, que é uma variável que eu vou utilizar para guardar sempre a menor taxa de erro. Eu inicializei com 9.999 para ser um valor alto, né? Só para eu poder, na primeira interação, já encontrar uma taxa de erro que seja menor que essa, e a partir daí eu vou sempre mantendo o valor da menor taxa de erro.
E o TOT exemplo, só para eu saber indicar quantos exemplos são, né? Nesse caso a gente já sabe que são 14, né? Mas o algoritmo vai dar essa explicação, tá? Novo slide com a continuação do código. In tree, dentro de um retângulo cinza, o comando df entrada igual pd.read_csv, abre parêntese, aspas simples, one hífen rule, hífen exemplo 3, hífen novo ponto csv, aspas simples, fecha parêntese. Na linha de baixo, print, abre parêntese, df entrada, fecha parêntese. Abaixo do retângulo cinza, dados dispostos em 7 colunas, sendo a primeira um índice e as outras 6 nomeadas: dia, aspecto, temperatura, umidade, vento e jogar. Índice 0, dia D1, aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar não. Índice 1, dia D2, aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento forte, jogar não. Índice 2, dia D3, aspecto nuvens, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar sim. Índice 3, dia D4, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar sim. Índice 4, dia D5, aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Índice 5, dia D6, aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento forte, jogar não. Índice 6, dia D7, aspecto nuvens, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Índice 7, dia D8, aspecto sol, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar não. Índice 8, dia D9, aspecto sol, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Índice 9, dia D10, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar sim. Índice 10, dia D11, aspecto sol, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar sim. Índice 11, dia D12, aspecto nuvens, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar sim. Índice 12, dia D13, aspecto nuvens, temperatura quente, umidade normal, vento fraco, jogar sim. Índice 13, dia D14, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar não. Bom, aqui eu já executei então a leitura dos meus dados, né, de entrada, né, que está nesse arquivo CSV, né, One Role exemplo 3, novo, e só imprimir para a gente ver, né, são os mesmos dados, né, que a gente viu lá, né, então a gente pode até conferir, né. O sol, eu tenho sol aí 3 vezes não, né, e 2 vezes sim, né. A nuvem, né, eu tenho a nuvem, todos os exemplos, né, os 4 exemplos de nuvens, né, é sim, né, e assim por diante, né, no total de 14 exemplos, né. Novo slide com a continuação do código. In 6, linha 1, print, abre parêntese, aspas duplas, lendo a base de entrada, reticências, aspas duplas, fecha parêntese. Linha 2, rows, igual, df underline entrada, ponto, values. Linha 3, tot underline, exemplos igual 0. Linha 4, for r, in rows, 2 pontos. Linha 5, tot underline exemplos, igual, tot underline exemplos mais 1. Linha 6, dia, igual, r, 0 entre colchetes. Linha 7, aspecto, igual, r, 1 entre colchetes. Linha 8, temperatura, igual, r, 2 entre colchetes. Linha 9, umidade, igual, r, 3 entre colchetes. Linha 10, vento, igual, r, 4 entre colchetes. Linha 11, jogar, igual, r, 5 entre colchetes. Linha 12, cerquilha, print, abre parêntese,
termos entre aspas duplas e separados por vírgulas. Dia, dois pontos, dia, aspecto, dois pontos, aspecto, temperatura, dois pontos, temperatura, umidade, dois pontos, umidade, vento, dois pontos, vento, jogar igual, jogar, fecha parêntese. Linha 13, cerquilha print, abre parêntese, aspas duplas, sequência longa de hífens, aspas duplas, fecha parêntese. Linha 14, if, aspecto, igual, igual, sol entre aspas duplas, dois pontos. Linha 15, if, jogar, igual, igual, sim entre aspas duplas, dois pontos. Linha 16, tot aspecto sim, zero entre colchetes, igual, tot aspecto sim, zero entre colchetes, mais um. Linha 17, else, dois pontos. Linha 18, tot aspecto não, zero entre colchetes, igual, tot aspecto não, zero entre colchetes, mais um. Linha 19, if aspecto, igual, igual, nuvens entre aspas duplas, dois pontos. Linha 20, if, jogar, igual, igual, sim entre aspas duplas, dois pontos. Linha 21, tot aspecto sim, um entre colchetes, igual, tot aspecto sim, um entre colchetes, mais um. Linha 22, else, dois pontos. Linha 23, tot aspecto não, um entre colchetes, igual, tot aspecto não, um entre colchetes, mais um. Bom, aí a gente vai começar a fazer a leitura desses dados, né? Então eu vou estar num laço, né? Para todas as linhas, né? do meu arquivo de entrada, né? O tot exemplos é só para eu saber o total de exemplos, daí eu vou ler a informação relativa ao dia, que nesse caso a gente nem está utilizando, né? Mas é um dado que está lá, eu vou ler, tá? Depois eu vou ler o aspecto, a temperatura, a umidade e o vento e a informação do jogar, tá? Aí eu vou ver, para cada dado lido eu vou ver, o aspecto é sol e o jogar é sim. Se for isso, eu vou contabilizar, vou somar mais um no tot aspecto sim da primeira posição da minha lista, né? que é a contagem quando o aspecto é sol. Então acrescento mais um. É sol e é sim. Acrescento mais um. Se não, né? Se não for sim, eu vou contabilizar na minha outra variável, tot aspecto não, né? Então, se é sol e não, eu dou lá um tot aspecto não da posição 0, que indica quando o aspecto é sol, e contabilizo mais um. Aí, faço a mesma coisa se o aspecto for nuvem. Se for nuvem sim, então agora na posição 1 do meu vetor, né? Que é a segunda posição, né? Começa do 0, né? A segunda é o 1, né? Tot aspecto sim 1, recebe tot aspecto sim 1 mais 1. Se não, é o caso do não, né? Novo slide com a continuação do código. Linha 24. If aspecto igual, igual, chuva entre aspas, dois pontos. Linha 25. If jogar igual, igual, sim entre aspas, dois pontos. Linha 26. Tot aspecto sim, dois entre colchetes, igual, tot aspecto sim, dois entre colchetes, mais um. Linha 27, else, dois pontos. Linha 28, tot aspecto não, dois entre colchetes, igual, tot aspecto não, dois entre colchetes, mais um. Linha 29, em branco. Linha 30, if temperatura, igual, igual, quente entre aspas, dois pontos. Linha 31, if jogar, igual, igual, sim entre aspas, dois pontos. Linha 32, tot temperatura sim, zero entre colchetes, igual, tot temperatura sim, zero entre colchetes, mais um. Linha 33, else, dois pontos. Linha 34, tot temperatura não, zero entre colchetes, igual tot temperatura não, zero entre colchetes, mais um. Linha 35, if temperatura, igual, igual, ameno entre aspas, dois pontos. Linha 36, if jogar, igual, igual, sim entre aspas, dois pontos. Linha 37, tot temperatura sim, um entre colchetes, igual tot temperatura sim, um entre colchetes, mais um. Linha 38, else, dois pontos. Linha 39, tot temperatura não,
1 entre colchetes, igual TOT temperatura não, 1 entre colchetes, mais 1. Linha 40. If temperatura, igual, fresco entre aspas, 2 pontos. Linha 41. If jogar, igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 42. TOT temperatura sim, 2 entre colchetes, igual TOT temperatura sim, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 43. Else, 2 pontos. Linha 44. TOT temperatura não, 2 entre colchetes, igual TOT temperatura não, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 45. If umidade, igual, elevada entre aspas, 2 pontos. Linha 46. If jogar, igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 47. TOT umidade sim, 0 entre colchetes, igual TOT umidade sim, 0 entre colchetes, mais 1. Linha 48. Else, 2 pontos. Linha 49. TOT umidade não, 0 entre colchetes, igual TOT umidade não, 0 entre colchetes, mais 1. Então, continuando, né? Se for chuva, a mesma coisa, né? Chuva sim, eu acrescento, né? No TOT aspecto sim do 2, né? Que contabiliza a chuva, né? Mais 1. Se for não, TOT aspecto não. Faça a mesma coisa para a próxima variável, que é a temperatura. Então, vou ver lá, temperatura quente, jogar sim, então acrescento mais um para TOT temperatura, né? Da posição 0, que indica o quente, né? Mais 1. Se não, é o não. Faça a mesma coisa, se a temperatura for amena, sim, amena não. Se for fresco, sim, ou fresco, não. Né? Aí passo para a umidade. Mesma coisa, se a umidade é elevada e o jogar é sim, acrescento mais 1 no TOT, umidade sim, né? Da posição 0, que indica, né? Umidade elevada. Novo slide com a continuação do código. Linha 50. If umidade, igual, baixa entre aspas, 2 pontos. Linha 51. If jogar, igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 52. TOT umidade sim, 2 entre colchetes, igual TOT umidade sim, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 53. Else, 2 pontos. Linha 54. TOT umidade não, 2 entre colchetes, igual TOT umidade não, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 55 em branco. Linha 56. If vento, igual, forte entre aspas, 2 pontos. Linha 57. If jogar, igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 58. TOT vento sim, 0 entre colchetes, igual TOT vento sim, 0 entre colchetes, mais 1. Linha 59. Else, 2 pontos. Linha 60. TOT vento não, 0 entre colchetes, igual TOT vento não, 0 entre colchetes, mais 1. Linha 61. If vento, igual, médio entre aspas, 2 pontos. Linha 62. If jogar, igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 63. TOT vento sim, 1 entre colchetes, igual TOT vento sim, 1 entre colchetes, mais 1. Linha 64. Else, 2 pontos. Linha 65. TOT vento não, 1 entre colchetes, igual TOT vento não, 1 entre colchetes, mais 1. Linha 66. If vento, igual, fraco entre aspas, 2 pontos. Linha 67. If jogar igual, sim entre aspas, 2 pontos. Linha 68. TOT vento sim, 2 entre colchetes, igual TOT vento sim, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 69. Else, 2 pontos. Linha 70. TOT vento não, 2 entre colchetes, igual TOT vento não, 2 entre colchetes, mais 1. Linha 71. Print, abre parêntese, abre aspas, total de exemplos igual, fecha aspas, vírgula, TOT exemplos, fecha parêntese. Abaixo do código, a legenda. Linha 1. Lendo a base de entrada, reticências. Linha 2. Total de exemplos igual 14. Continuando. Se for baixa, mesma coisa, sim e não.
Se eu passo por vento, né? Se o vento é forte, jogar é sim, acrescento no tote vento sim, da posição 0, que indica, né, quando é forte, mais uma unidade. Se for não, acrescento no não. Aí vejo o vento médio, vejo o vento fraco. Terminei de ver tudo, né? Eu só imprimi ali, né, que terminei de ler a base da entrada e eu tenho lá um total de 14 exemplos lidos. Bom, eu já fiz a leitura e já contabilizei, né? Então agora a gente vai para uma nova fase que é identificar as regras, né? Novo slide com a continuação do código. In 7, linha 1, print, abre parêntese, abre aspas, identificando as regras para o atributo aspecto, reticências, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 2, if tote aspecto, sim, 0 entre colchetes, maior igual, tote aspecto não, 0 entre colchetes, 2 pontos. Linha 3, print, abre parêntese, abre aspas, se sol, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 4, tx erro aspecto igual tx erro aspecto mais tote aspecto não, 0 entre colchetes. Linha 5, regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas, se sol, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 6, else, 2 pontos. Linha 7, print, abre parêntese, abre aspas, se sol, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 8, tx erro aspecto igual tx erro aspecto mais tote aspecto sim, 0 entre colchetes. Linha 9, regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas, se sol então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 10 em branco. Então eu vou olhar agora a minha variável, né, a minha lista tote aspecto sim. O tote aspecto sim, da posição 0, indica quantos exemplos eu vou jogar tênis, são positivos, para o sol. Né? A gente já tinha visto que são 2, né? E o tote aspecto não é quantos exemplos negativos, ou seja, quando eu não vou jogar tênis e eu estou com sol, são 3. Tote aspecto sim de 0 é maior ou igual a tote aspecto sim de não? Não. Aí o if foi falso, né? Eu vou para o else. Então a minha regra para esse caso do sol é, se sol, eu não jogo. A gente já tinha visto isso lá no início, né? Até porque, né, o exemplo é bem pequeno, né? A gente consegue deduzir isso já de cara, né? Então, se sol, então eu não vou jogar. E qual vai ser a taxa de erro? Vão ser exatamente os exemplos que era para eu jogar quando era sol, que eram 2, né? Então eu vou pegar isso da onde? Do tote aspecto sim, né? Quando é para jogar, né, da posição 0, que é o sol, que a gente já viu que era 2, e vou guardar isso na variável taxa de erro do aspecto. Então, a minha taxa de erro do aspecto passa a ter agora o valor 2, que são 2 vezes que eu errei quando eu estou considerando a regra se sol, então não joga. Vou fazer a mesma coisa agora para a nuvem, né? Abaixo a continuação do código. Linha 11. If tote aspecto sim, 1 entre colchetes, maior igual, tote aspecto não, 1 entre colchetes, 2 pontos. Linha 12. Print, abre parêntese, abre aspas, se nuvens, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 13. Tx erro aspecto igual tx erro aspecto mais tote aspecto não, 1 entre colchetes. Linha 14. Regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas, se nuvens, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 15. Else, 2 pontos. Linha 16. Print, abre parêntese, abre aspas, se nuvens, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 17. Tx erro aspecto igual tx erro aspecto mais tote aspecto sim, 1 entre colchetes. Linha 18. Regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas, se nuvens, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas.
TOT aspecto sim de 1, que é o total de jogar igual a sim. Quando o aspecto é nuvem, se for maior ou igual ao TOT aspecto de não, então, se nuvem, então joga. A gente já viu que nesse caso né? Então a regra vai ser se nuvem, então joga, e eu vou ver quantas vezes eu errei nesse caso, né? E a gente viu que, na verdade, não vou errar nenhuma, né? Não tem nenhum caso de nuvem, né? Então não joga, tá? Bom, faço isso então, né? Vou seguindo, né? Novo slide com a continuação do código. Linha 19. If TOT aspecto sim, 2 entre colchetes, maior ou igual, TOT aspecto não, 2 entre colchetes, 2 pontos. Linha 20. Print, abre parêntese, abre aspas. Se chuva, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 21. TX erro aspecto igual TX erro aspecto mais TOT aspecto não, 2 entre colchetes. Linha 22. Regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas. Se chuva, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 23. Else, 2 pontos. Linha 24. Print, abre parêntese, abre aspas. Se chuva, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 25. TX erro aspecto igual TX erro aspecto mais TOT aspecto sim, 2 entre colchetes. Linha 26. Regras aspecto igual regras aspecto mais, abre aspas. Se chuva não, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 27 em branco. Linha 28. Print, abre parêntese, abre aspas. Taxa de erro do atributo aspecto igual, fecha aspas, vírgula, TX erro aspecto, barra, TOT exemplos, fecha parêntese. Linha 29. If TX erro aspecto menor que TX erro menor, 2 pontos. Linha 30. TX erro menor igual TX erro aspecto. Linha 31. Conjuntos regras igual aspecto entre aspas. Abaixo do código, a legenda. Linha 1. Identificando as regras para o atributo aspecto reticências. Linha 2. Se sol, então não joga. Linha 3. Se nuvens, então joga. Linha 4. Se chuva, então joga. Linha 5. Taxa de erro do atributo aspecto igual 0.2857142857142857. Faço isso para chuva, né? E daí a taxa de erro do aspecto como um todo vai ser a taxa de erro acumulada para cada um dos aspectos, né? Quantas vezes eu errei com relação ao sol, quantas vezes eu errei com relação à nuvem, quantas vezes eu errei com relação à chuva, dividido pelo total de exemplos. Aí eu vou usar aquela variável taxa de erro menor, que na primeira execução ela estava com 9.999, né? Então essa taxa de erro aí, né, a gente vai ver no final, né, ela deu 4 dividido por 14, né, vai dar um número decimal, né? Ela é menor que a taxa de erro taxa de erro menor, ela é. Então a minha taxa de erro menor passa a ser essa taxa de erro, né? E o meu conjunto de regras, né, passa a ter as regras do aspecto, tá? Então as regras do aspecto seriam quais? Né? As que têm a menor taxa de erro para cada uma das possibilidades de aspecto, que a gente viu que é se sol, então não joga, se nuvem joga e se chuva eu joga. E a taxa de erro, né, calculada, que é a soma das 3 taxas de erros, né, vai dar 4 dividido por 14, que vai dar esse número decimal, né, 0.285, né, etc. Bom, vamos fazer a mesma coisa para a temperatura, né? Novo slide com a continuação do código. Innate, linha 1. Print, abre parêntese, abre aspas, identificando as regras para o atributo temperatura, reticências, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 2. If, TOT temperatura sim, 0 entre colchetes, maior ou igual, TOT temperatura não, 0 entre colchetes, 2 pontos. Linha 3. Print, abre parêntese, abre aspas, se quente, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 4. TX erro temperatura,
igual TX erro temperatura mais TOT temperatura não, 0 entre colchetes. Linha 5. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se quente, joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 6. Else, dois pontos. Linha 7. Print, abre parêntese, abre aspas, se quente, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 8. TX erro temperatura igual TX erro temperatura mais TOT temperatura sim, 0 entre colchetes. Linha 9. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se quente não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 10 em branco. Linha 11. If TOT temperatura sim, 1 entre colchetes, maior ou igual TOT temperatura não, 1 entre colchetes, 2 pontos. Linha 12. Print, abre parêntese, abre aspas, se ameno então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 13. TX erro temperatura igual TX erro temperatura mais TOT temperatura não, 1 entre colchetes. Linha 14. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se ameno joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 15. Else, dois pontos. Linha 16. Print, abre parêntese, abre aspas, se ameno então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 17. TX erro temperatura igual TX erro temperatura mais TOT temperatura sim, 1 entre colchetes. Linha 18. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se ameno não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Então, vou olhar o total de temperatura, se quente igual a joga, né? Se é maior que o se quente igual a não joga. E aí, faço a mesma coisa para o temperatura amena, né? Depois faço a mesma coisa para fresco, né? Novo slide com a continuação do código. Linha 19. If TOT temperatura sim, 2 entre colchetes, maior ou igual TOT temperatura não, 2 entre colchetes, 2 pontos. Linha 20. Print, abre parêntese, abre aspas, se fresco então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 21. TX erro temperatura igual TX erro temperatura mais TOT temperatura não, 2 entre colchetes. Linha 22. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se fresco então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 23. Else, dois pontos. Linha 24. Print, abre parêntese, abre aspas, se fresco então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 25. TX erro temperatura igual TX erro temperatura mais TOT temperatura sim, 2 entre colchetes. Linha 26. Regras temperatura igual regras temperatura mais, abre aspas, se fresco então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 27. Print, abre parêntese, abre aspas, taxa de erro do atributo temperatura igual, fecha aspas, vírgula, TX erro temperatura, barra, TOT exemplos, fecha parêntese. Linha 28. If TX erro temperatura menor que TX erro menor, 2 pontos. Linha 29. TX erro menor igual TX erro temperatura. Linha 30. Conjuntos regras igual temperatura entre aspas. Abaixo do código, a legenda. Linha 1. Identificando as regras para o atributo temperatura, reticências. Linha 2. Se quente, então joga. Linha 3. Se ameno, então joga. Linha 4. Se fresco, então joga. Linha 5. Taxa de erro do atributo temperatura igual 0.35714285714285715.
E daí eu vou ter também a taxa de erro da temperatura e as regras identificadas para a temperatura, que vão ser essas, né? Se quente, então joga, se ameno, então joga, se fresco, então joga, com essa taxa de erro, que é um pouco maior, né? Como vocês estão vendo, do que aquela taxa de erro anterior que a gente calculou para o aspecto. Vocês estão vendo que as regras são sempre um consequente, né? Eu não tenho regra com e ou, né? É sempre um consequente e a conclusão, né? Por isso que o algoritmo chama one whole, né? Bom, aí nós vamos fazer a mesma coisa para a umidade, né? Novo slide com código. In9. Linha 1, print, abre parêntese, abre aspas, identificando as regras para o atributo umidade, reticências, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 2, if, tote umidade sim, 0 entre colchetes, maior ou igual, tote umidade não, 0 entre colchetes, 2 pontos. Linha 3, print, abre parêntese, abre aspas, se elevada, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 4, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade não, 0 entre colchetes. Linha 5, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se elevada, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 6, else, 2 pontos. Linha 7, print, abre parêntese, abre aspas, se elevada, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 8, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade sim, 0 entre colchetes. Linha 9, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se elevada, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 10 em branco. Linha 11, if, tote umidade sim, 1 entre colchetes, maior ou igual, tote umidade não, 1 entre colchetes, 2 pontos. Linha 12, print, abre parêntese, abre aspas, se normal, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 13, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade não, 1 entre colchetes. Linha 14, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se normal, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 15, else, 2 pontos. Linha 16, print, abre parêntese, abre aspas, se normal, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 17, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade sim, 1 entre colchetes. Linha 18, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se normal, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Então vocês vão ter esse código, né? Não vamos também entrar em passo a passo, é igual, né? O tratamento é igual para o aspecto, né? Para a temperatura, para a umidade, para o vento, vamos fazer a mesma coisa. Novo slide com a continuação do código. Linha 19, if, tote umidade sim, 2 entre colchetes, maior ou igual que, tote umidade não, 2 entre colchetes, 2 pontos. Linha 20, print, abre parêntese, abre aspas, se baixa, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 21, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade não, 2 entre colchetes. Linha 22, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se baixa, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 23, else, 2 pontos. Linha 24, print, abre parêntese, abre aspas, se baixa, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 25, tx erro umidade igual tx erro umidade mais tote umidade sim, 2 entre colchetes. Linha 26, regras umidade igual regras umidade mais, abre aspas, se baixa, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 27, print, abre parêntese, abre aspas, taxa de erro do atributo umidade igual,
fecha aspas, vírgula, tx erro umidade, barra, tot exemplos, fecha parêntese. Linha 28 em branco. Linha 29, if tx erro umidade menor que tx erro menor, dois pontos. Linha 30, tx erro menor igual tx erro umidade. Linha 31, conjunto regras igual umidade entre aspas. Abaixo do código, a legenda. Linha 1, identificando as regras para o atributo umidade, reticências. Linha 2, se elevada, então não joga. Linha 3, se normal, então joga. Linha 4, se baixa, então joga. Linha 5, taxa de erro do atributo umidade igual 0.2857142857142857. No caso da umidade, nós vamos ter essas regras, né? Se elevado, então não joga, se normal, então joga, se baixo, então joga, e a taxa de erro, que coincidentemente foi igual à taxa de erro do aspecto. É aquele caso que a gente viu, né, de eu ter mais de uma possibilidade de escolha, né, que a gente viu em aulas anteriores, né, qual a decisão a ser tomada. Eu posso pegar a primeira, né, que aparecer do meu conjunto, posso pegar a de maior prioridade, se eu atribuir prioridade, né, e assim por diante. Aí entra com aquelas estratégias de escolha. Mas deu uma taxa de erro igual, né, à do aspecto, tá? E faço a mesma coisa para o vento, né? Novo slide com o código. In 10. Linha 1. Print, abre parêntese, abre aspas, identificando as regras para o atributo vento, reticências, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 2. If, tot vento sim, 0 entre colchetes, maior ou igual que, tot vento não, 0 entre colchetes, 2 pontos. Linha 3. Print, abre parêntese, abre aspas, se forte, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 4. Tx erro vento igual Tx erro vento mais tot vento não, 0 entre colchetes. Linha 5. Regras vento igual regras vento mais, abre aspas, se forte, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 6. Else, dois pontos. Linha 7. Print, abre parêntese, abre aspas, se forte, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 8. Tx erro vento igual Tx erro vento mais tot vento sim, 0 entre colchetes. Linha 9. Regras vento igual regras vento mais, abre aspas, se forte, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 10 em branco. Linha 11. If, tot vento sim, 1 entre colchetes, maior ou igual que, tot vento não, 1 entre colchetes, 2 pontos. Linha 12. Print, abre parêntese, abre aspas, se médio, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 13. Tx erro vento igual Tx erro vento mais tot vento não, 1 entre colchetes. Linha 14. Regras igual vento igual regras vento mais, abre aspas, se médio, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 15. Else, dois pontos. Linha 16. Print, abre parêntese, abre aspas, se médio, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 17. Tx erro vento igual Tx erro vento mais tot vento sim, 1 entre colchetes. Linha 18. Regras vento igual regras vento mais, abre aspas, se médio, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 19. If, tot vento sim, 2 entre colchetes, maior ou igual que, tot vento não, 2 entre colchetes, 2 pontos. Linha 20. Print, abre parêntese, abre aspas, se fraco, então joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 21. Tx erro vento igual Tx erro vento mais tot vento não, 2 entre colchetes. Linha 22. Regras vento igual regras vento mais, abre aspas, se fraco, então joga, ponto e vírgula, fecha aspas.
Linha 23, else, dois pontos. Linha 24, print, abre parêntese, abre aspas. Se fraco, então não joga, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 25, tx erro vento igual tx erro vento mais tot vento sim, 2 entre colchetes. Linha 26, regras vento igual regras vento mais, abre aspas. Se fraco, então não joga, ponto e vírgula, fecha aspas. Linha 27, print, abre parêntese, abre aspas. Taxa de erro do atributo vento igual, fecha aspas, vírgula, tx erro vento, barra, tot exemplos, fecha parêntese. Linha 28, if tx erro vento menor que tx erro menor, dois pontos. Linha 29, tx erro menor igual tx erro vento. Linha 30, conjunto regras igual vento entre aspas. Abaixo do código, a legenda. Linha 1. Identificando as regras para o atributo vento, reticências. Linha 2. Se forte, então joga. Linha 3. Se médio, então joga. Linha 4. Se fraco, então joga. Linha 5. Taxa de erro do atributo vento igual 0.35714285714285715. Igual que a gente fez, eu vou chegar no final, né, com essas regras, né, se forte, né, se o vento forte, então joga, se o vento médio, então joga, se o vento fraco, então joga. E a taxa de erro foi maior. Vocês estão vendo que essas são regras que não acrescentam muito, né, ou seja, o vento não está influindo em nada, né. Pode ser forte, médio, fraco, vou jogar de qualquer jeito, né. Não, ele não é uma condição restritiva, né, que restringe mais o meu conjunto, tá? Bom, aí eu vou escolher dentre todas a menor taxa de erro, né? No slide, o código. In 11, linha 1, print, abre parêntese, abre aspas, encontrando a menor taxa de erro, reticências, fecha aspas, fecha parêntese. Linha 2, print, abre parêntese, abre aspas, taxa de erro menor igual, fecha aspas, vírgula, tx erro menor, fecha parêntese. Linha 3, print, abre parêntese, abre aspas, conjunto de regras igual, fecha aspas, conjunto regras, fecha parêntese. Linha 4, if, conjunto regras, igual, aspecto entre aspas, dois pontos. Linha 5, print, abre parêntese, regras, aspecto, fecha parêntese. Linha 6, if, conjunto regras, igual, temperatura entre aspas, dois pontos. Linha 7, print, abre parêntese, regras, temperatura, fecha parêntese. Linha 8, if, conjunto regras, igual, umidade entre aspas, dois pontos. Linha 9, print, abre parêntese, regras, umidade, fecha parêntese. Linha 10, if, conjunto regras, igual, vento entre aspas, dois pontos. Linha 11, print, abre parêntese, regras, vento, fecha parêntese. Abaixo do código, a legenda. Linha 1, encontrando a menor taxa de erro, reticências. Linha 2, taxa de erro menor, igual 4. Linha 3, conjunto de regras, igual, aspecto. Linha 4, se sol, então não joga, ponto e vírgula. Se nuvens, então joga, ponto e vírgula. Se chuva, então joga, ponto e vírgula. Então, como eu falei, tinha adiantado para vocês, né, na verdade, tanto o aspecto quanto o vento tem a mesma taxa de erro, né? E a gente poderia escolher a primeira, né, que está no meu conjunto, como, por exemplo, né, o aspecto. Né? Então, eu vou ter, né, essas regras, né, do tipo se sol, então não joga, se nuvem, então joga, se chuva, então joga, como as regras a serem utilizadas. Né? Então, aqui está só um resumo, né, de todas as regras, de cada um dos atributos, a taxa de erro e o total de erros, que é a soma dos erros de cada uma das regras. Né? Novo slide com o título Algoritmo One Rule Python e uma tabela com 4 colunas, nomeadas atributo, regras, erros e total de erros.
A coluna atributo tem 4 linhas largas: aspecto, temperatura, umidade e vento. Para cada atributo, há 3 linhas nas colunas regras e erros, e depois as linhas são unificadas novamente na última coluna, com o total de erros. Atributo aspecto. Regra: se sol, então não joga. Erro: 2/14. Regra: se nuvens, então joga. Erro: 0/14. Regra: se chuva, então joga. Erro: 2/14. Total de erros: 4/14. Atributo temperatura. Regra: se quente, então joga. Erro: 2/14. Regra: se ameno, então joga. Erro: 2/14. Regra: se fresco, então joga. Erro: 1/14. Total de erros: 5/14. Atributo umidade. Regra: se elevada, então não joga. Erro: 4/14. Regra: se normal, então joga. Erro: 1/14. Regra: se baixa, então joga. Erro: 0/14. Total de erros: 5/14. Atributo vento. Regra: se forte, então joga. Erro: 3/14. Regra: se médio, então joga. Erro: 0/14. Regra: se fraco, então joga. Erro: 2/14. Total de erros: 4/14. Então, a gente está vendo ali, né, que em relação ao aspecto, né, a minha taxa de erro deu 4,14, foi a mesma, né, que do vento. Né? O vento, a gente já viu que sem utilizar o parâmetro da taxa de erro, que é o único que o algoritmo One-Hole utiliza. Né? Ele não agrega muito, né? Então é mais conveniente, né, que eu atribua uma prioridade maior, por exemplo, né, para o aspecto e passe a usar as regras determinadas pelo aspecto, que são essas que estão aí, onde eu tenho cada uma dos erros. Mas vocês estão vendo também que os erros todos são erros baixos, né? Então, para esse exemplo, né, vocês estão vendo que o algoritmo One-Hole deu um resultado muito bom. Né? Eu estou errando pouco. Né? No caso da regra, se nuvens então joga, eu estou errando simplesmente 0. Né? Eu sempre vou acertar. E nas demais, eu ainda erro pouco. Né? Vocês estão vendo que vai dar sempre um número, né, bem menor, né, do que 50%. Eu não tenho nenhum caso aí de 7/14, né, que seria, né, uma taxa de 50%. Tá bom? Então, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição: Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro: Ana Rafaela Chanes. Revisão: Keiko Trida. Consultoria: Sidney Tobias. Gravação: Leandro Ribeiro. Narração: Valéria Grilo. univesptv.com.br